Olá, e se eu dissesse que as respostas para muitos dos nossos dilemas de hoje, sabe, estresse, ansiedade, aquela sensação de falta de propósito, podem estar em ideias de mais de 2.000 anos atrás? Pois é, hoje a gente vai abrir uma caixa de ferramentas muito especial, uma que não tem martelo nem chave de fenda, mas que está cheia de sabedoria antiga. A ideia aqui é desmistificar essa coisa de que filosofia é só para acadêmico e mostrar como ela pode ser, na verdade, um guia super prático para a vida. Porque vamos combinar, para muita gente, a palavra filosofia já traz na cabeça aquela imagem de uns debates super complexos, uns conceitos que parecem não ter nada a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, não é? É uma sensação bem comum essa de que é algo distante, quase inacessível. Mas e se essa impressão estiver totalmente errada? Olha, a proposta aqui é bem simples, na verdade. É pensar na filosofia como uma caixa de ferramentas, literalmente. Cada escola de pensamento é uma ferramenta diferente. Uma foi feita para um desafio específico, tipo gerenciar as emoções, encontrar alegria no meio da correria, ou até para ajudar a tomar aquelas decisões mais difíceis. Vamos dar uma olhada no que tem lá dentro? Então, o nosso roteiro é este aqui. Primeiro, vamos entender por que essa caixa de ferramentas antiga ainda é tão relevante. Depois, vamos fuçar em 3 ferramentas principais: o estoicismo, para trazer calma para o caos, o epicurismo, para achar alegria nas coisas simples, e o existencialismo, para a gente pensar sobre liberdade de escolha. E para fechar, o mais importante: como, de fato, começar a usar tudo isso. Bom, vamos lá. Por que essa caixa de ferramentas é tão relevante hoje em dia? É que a filosofia oferece uma coisa que é essencial, sabe? Um convite para a gente parar e refletir sobre as nossas escolhas, para entender melhor os nossos relacionamentos e, principalmente, para encarar os desafios de todo dia com um pouco mais de clareza, de serenidade. A filosofia não é sobre ter respostas prontas, não. É sobre aprender a fazer as perguntas certas. E no mundo tão acelerado como o nosso, essa pausa para pensar, nossa, é mais valiosa do que nunca. Ok, vamos para a nossa primeira ferramenta. E essa, olha, talvez seja uma das mais úteis para o mundo em que a gente vive hoje: o estoicismo. Sabe quando a vida parece um turbilhão de caos, de ansiedade, com um monte de coisa acontecendo fora do nosso controle? Então, essa ferramenta para a gente encontrar um centro de calma bem no meio da tempestade. O que é genial no estoicismo é a simplicidade da ideia. É isso que a torna tão poderosa. Basicamente, ele oferece um filtro mental. Para tudo o que acontece, a pergunta é: isso aqui está sob o meu controle? Se a resposta for sim, beleza, a gente age. Agora, se for não, o caminho é a aceitação. Mas olha, muito cuidado aqui. Aceitar não é se resignar, não é ser passivo, de jeito nenhum. É, na verdade, uma decisão estratégica de não desperdiçar energia com o que não dá para mudar. Para quê? Para liberar essa mesma energia e focar onde a gente realmente pode fazer a diferença. E na prática, como isso funciona? Bem, são coisas bem concretas. Por exemplo, em vez de ficar naquela ansiedade sobre o que pode acontecer amanhã, a pessoa foca no que está acontecendo agora. Em vez de se estressar e buzinar no trânsito, ela aceita a situação e, sei lá, aproveita o tempo para ouvir algo legal. De novo, não é passividade, é uma escolha consciente de onde colocar a própria energia. No fim, cada desafio vira uma chance de praticar e crescer. Certo. Então, para o estoico, o ponto-chave é a aceitação daquilo que não se pode mudar. Mas existe uma outra ferramenta que busca serenidade por um caminho um pouquinho diferente. Em vez de focar em aceitar o negativo, ela foca em valorizar o positivo que a gente já tem. E é isso que nos leva direto para a nossa próxima filosofia. Chegamos na nossa segunda ferramenta, o epicurismo. Se o estoicismo fala muito de resiliência, o epicurismo fala sobre uma busca, digamos, inteligente pela felicidade. E olha, ao contrário do que muita gente pensa, isso não tem nada a ver com excessos, com festa o tempo todo. Na verdade, é o exato oposto. O epicurismo foi super mal interpretado por séculos, coitado. Epicuro nunca defendeu uma busca louca por qualquer tipo de prazer. O que ele ensinava era que a felicidade de verdade, aquela tranquilidade que dura, sabe? Ela vem da ausência de dor e de perturbação. E como se chega lá? Valorizando as coisas simples da vida. Uma boa amizade, conhecimento, uma vida mais moderada, mais equilibrada. E essa citação do próprio Epicuro resume a ideia de forma brilhante. Aquele que não se contenta com pouco, não se contenta com nada. Ou seja, a felicidade não está em querer ter sempre mais e mais, está em aprender a precisar de menos. É uma virada de chave, uma mudança radical de perspectiva.
Encontrar satisfação no que já existe na nossa vida, em vez de viver naquela busca sem fim pelo que ainda falta. E o que isso quer dizer no dia a dia? Significa, por exemplo, valorizar mais uma boa conversa com um amigo do que o celular de última geração. Significa saborear de verdade uma refeição simples, celebrar as pequenas conquistas do cotidiano e cultivar um sentimento de gratidão. A ideia é encontrar riqueza na qualidade das nossas experiências e não na quantidade de coisas que a gente acumula. Bom, as ferramentas que a gente viu até agora ajudam muito a navegar no mundo como ele é, certo? Mas, e a questão de quem a gente quer ser nesse mundo? E é aí que entra a nossa terceira ferramenta. Ela é mais moderna, mas igualmente poderosa: o existencialismo. Essa filosofia nos coloca cara a cara com a nossa identidade e com o nosso propósito. A grande ideia dos existencialistas é que não existe um propósito que já veio pronto, um manual de instruções para a vida. Somos nós e mais ninguém que criamos nosso próprio significado, através das nossas escolhas, das nossas ações. E isso é, ao mesmo tempo, uma ideia incrivelmente libertadora, mas que também coloca um peso danado nos nossos ombros: a responsabilidade total pela nossa existência. Na prática, o que é isso? É escolher uma carreira com base nos seus próprios valores e não na pressão da família. É assumir a bronca pelas próprias decisões, em vez de ficar culpando as circunstâncias. Essa frase do Sartre é tipo o coração do existencialismo. O homem está condenado a ser livre. Parece um paradoxo, né? Condenado a ser livre? Como assim? A ideia é que a gente simplesmente não pode escapar da liberdade. Até quando a gente decide não escolher, isso já é uma escolha. Essa tal condenação significa que não tem como fugir da responsabilidade. Ficar reclamando do trabalho, de um relacionamento, isso ignora o fato de que existe sempre o poder de escolher como reagir e o que fazer a seguir. Ser autêntico para um existencialista é exatamente isso: viver de acordo com essa liberdade, mesmo que dê um baita frio na barriga. Ok, então a gente já viu as ferramentas: estoicismo, epicurismo, existencialismo. Legal. Mas, uma caixa de ferramentas não adianta nada se ficar guardada na garagem pegando poeira. Então a grande pergunta agora é: como a gente começa a usar tudo isso de um jeito concreto, no dia a dia? Olha, o segredo é começar pequeno, um passo de cada vez. Na próxima vez que o trânsito parar, por que não tentar a abordagem estoica? No fim de semana, que tal praticar um pouco de epicurismo e focar numa alegria bem simples? Uma coisa que ajuda muito é ter um diário para anotar essas reflexões, sabe? Isso ajuda a fixar o aprendizado. E claro, conversar sobre essas ideias com outras pessoas pode abrir a cabeça para novas perspectivas. E com o tempo, essas pequenas práticas vão se somando. O resultado não é só ter uma vida mais feliz, é algo bem mais profundo. É construir um autoconhecimento de verdade, sólido. É ter mais resiliência emocional para lidar com os perrengues da vida. É ter relacionamentos mais fortes, mais significativos. E talvez o mais importante de tudo é ter aquela sensação de estar no comando, vivendo com propósito e com integridade. E tudo isso nos traz a uma última pergunta. Depois de abrir essa caixa de ferramentas, qual delas parece ser a mais útil para os desafios que cada um enfrenta hoje? Será que a calma do estoicismo? A alegria simples do epicurismo ou a liberdade radical do existencialismo? A escolha, como a própria filosofia nos ensina, é inteiramente pessoal.